também quero agradecer o convite para estar aqui comentando essa mesa. Acho que as 4 apresentações foram muito interessantes, os comentários da Lia também foram muito interessantes e provocativos. Eu vou fazer os meus agora, talvez correndo um pouco as apresentações e puxando alguma coisa mais geral depois. Mas, enfim, em relação à apresentação da professora Helen Corkesan, 2 comentários. Um mais específico, quer dizer, eu acho que eu estava tentando... E um comentário mais... um pouco a partir de coisas que eu tenho trabalhado um pouco, que é a discussão dos fatores que condicionam as possibilidades de coalizões e de alianças entre os países do Sul, e principalmente entre os BRICS. Condicionar quer dizer tanto abrir possibilidade de coalizão ou de convergência de posição, quanto limitar as possibilidades de coalizão e de convergência de posição. Eu tenho a impressão que nos países, nos BRICS, os fatores domésticos desempenham um papel extraordinariamente grande. Acho que o peso dos fatores domésticos como condicionantes da possibilidade ou da capacidade de convergência entre os países BRICS é muito grande. Posso estar dizendo uma coisa óbvia, não me parece óbvio, me parece óbvia a conclusão que eu cheguei olhando o posicionamento desses países, principalmente Brasil, Índia e China, em relação a comércio, mas não só, OMC, G20 e outros temas. Eu acho que os fatores domésticos desempenham um papel muito importante, as características da inserção internacional, padrão de inserção internacional dos países, padrão de comércio, é um fator que eu acho que tem muito importância, a estrutura de vantagem comparativa revelada dos países, é uma variável que me parece muito importante. Há outras não são exclusivamente econômicas, mas, de maneira geral, eu diria que os fatores domésticos têm um papel muito grande, muito importante. São países muito grandes, são países muito voltados para as suas agendas internas, são países em que a agenda internacional está, em grande parte, subordinada à prioridade de agenda interna, mais do que em países que têm um grau de abertura grande da economia, que tem uma tradição de participação nas negociações internacionais, que nós temos, mas muito desigualmente entre os países BRICS. Isso dito, eu acho, inclusive, que para entender a posição brasileira no caso do G20 comercial, G20 OMC, o peso dos fatores domésticos é muito importante. Quer dizer, para entender como é que o Brasil sai de uma posição Cairns para uma posição G20, eu acho que o peso dos fatores domésticos é muito importante. O peso que a agricultura familiar, o peso político que o setor de agricultura familiar passou a ter no Brasil no primeiro governo Lula, eu acho que é um fator importante. E é importante, quer dizer, o G20, de certa maneira, permitiu ao Brasil combinar uma prioridade de coalizão externa com um rebalanceamento interno doméstico de pesos políticos. Eu acho que esse é um dado interessante, já que você está analisando essa coalizão específica. De uma maneira mais geral, eu acho que o que foi apresentado sobre as coalizões, e principalmente o ponto que sobre a questão da responsabilidade, né? A responsabilidade identificada como a capacidade e a disposição dos países para prover bens públicos globais. Eu acho que o que a Lia falou é muito importante. Eu acho que a observação da Lia é muito importante. Quer dizer, e por que é importante? Né? Não só porque ela se pergunta assim, mas o que é prover bens públicos globais? Né? Essa pergunta é importante porque eu acho que uma das dimensões mais interessantes da ordem global hoje é exatamente que não há consenso sobre o que são os bens públicos globais. Não há consenso sobre isso. Quer dizer, a gente saiu de uma situação em que havia, por exemplo, na área comercial, com a qual você, pelo jeito, e eu também trabalho.
Na área comercial, a década de 90 foi uma década em que não se discutia, praticamente, a liberalização de comércio e alguma harmonização de regimes de investimento e outros regimes relacionados ao comércio fosse um objetivo desejável. Os bens públicos que se pretende, que é o sistema multilateral, mas não só, que também os acordos regionais pretendiam prover, eram bens públicos com essa característica, com esse conteúdo. Liberalização de comércio e principalmente nos acordos regionais Norte-Sul, harmonização de regimes regulatórios da área de investimento, compras governamentais, propriedade intelectual, etc. Eu acho que isso mudou completamente. Eu acho que isso mudou completamente e não mudou só pela emergência dos países emergentes, não. Mudou porque mudou nos países envolvidos a percepção disso. E, aliás, mudou muito mais profundamente nos países desenvolvidos do que nos países em desenvolvimento. A mudança que eu percebo nos países envolvidos em relação a essa agenda da década de 90, não é da década de 90, é uma agenda que vem desde do pós-guerra, mas essa agenda de liberalização, a erosão do consenso, não é um consenso, enfim, mas a erosão da hegemonia das visões liberais nos países desenvolvidos é enorme e crescente, além do mais. Então, eu acho que isso é visível na Europa hoje, por exemplo. Acho que na Europa é perfeitamente visível. Eu acho que a visão, digamos assim, o internacionalismo liberal que foi hegemônico nos países europeus é combatido pela direita e pela esquerda. Pela direita e pela esquerda. Eu acho, aliás, que, por exemplo, pegar um caso específico, o que acontece na França hoje, o crescimento da popularidade, das intenções de votos da filha do Jean-Marie Le Pen, é exatamente porque ela percebeu que ela tinha que abandonar o discurso nazista do pai dela e se voltar para um discurso antiglobalização, que hoje deixa a esquerda em maus lençóis, porque para a esquerda se diferenciar, a esquerda que é crescentemente soberanista na França, a esquerda francesa se diferenciar do discurso da Marine Le Pen, está complicado, porque estão fazendo o mesmo discurso. É muito difícil diferenciar. Eles estão todos contra a globalização, eles estão todos fazendo o discurso da soberania, o discurso da saída do euro, o discurso do fim da União Europeia. Tanto esse discurso, se ele é de direita ou de esquerda, eu não sei. Mas eu acho que a esquerda francesa também não sabe, e a direita não está preocupada se é de esquerda ou de direita, é o que elas pegaram, é o que a Marine Le Pen pegou. Isso tudo para dizer que eu acho que a crise do consenso liberal é um elemento fundamental que coloca justamente em questão o que é bem público global. Bem público global. Acho que isso remete, me parece, segundo a apresentação do Roberto Bolzas. Roberto Bolzas fez uma comparação muito interessante, botou lado a lado, de certa maneira, o regime multilateral de comércio e o regime multilateral incipiente e, pelo jeito, já em crise terminal, na sua primeira versão, na sua versão Kyoto, o regime de mudança climática. E é interessante botar junto, até pela observação que ele fez no final, que esses regimes estão, de certa maneira, condenados a interagir. Né? E a gente nós não sabemos se eles vão interagir de maneira harmônica ou não. Ou se vai haver, provavelmente vai haver áreas de fricção entre os dois regimes. Mas, para mim, é líquido e certo que o regime de comércio multilateral, que hoje vive uma crise profunda, o dia que ele, digamos, reemergir, supondo que ele, de alguma maneira, reemerja ou ganhe um novo impulso, o regime multilateral de comércio vai reemergir muito mais balizado e condicionado por outros regimes internacionais do que nós assistimos nas décadas anteriores, em que ele
em que ele vigiu, teve uma certa hegemonia no conjunto de regimes internacionais e funcionava consistentemente com o regime de finanças internacionais administrado pelo FMI, etc. Então, o que eu acho, a minha visão é que esses outros regimes, como o de mudança climática, vão ganhar peso vis-à-vis do regime de comércio e, voltando ao regime de comércio, esse vai, quando se recompuser minimamente, que me parece que não é o caso hoje, não está recomposto, o multilateralismo está num impasse profundo e me parece que o regime de acordos comerciais preferenciais, sejam eles regionais ou bilaterais, também está vivendo um período de crise profunda. Quando se recompuser o regime de comércio, eu acho que vai se recompor muito mais condicionado por outros regimes, entre os quais, muito mais limitado por outros regimes, entre os quais o regime de mudança climática é um. Eu queria fazer um comentário bem específico sobre, só para sublinhar algo que o Roberto Bolsa disse, que é muito interessante, que os emergentes têm interesses, os emergentes talvez tenham dificuldade para articular coalizões, tenham interesses heterogêneos, tanto na agenda de comércio como ele falou, também mostrou, na agenda de mudança climática, mas se há um interesse que os emergentes têm, é na manutenção de um regime multilateral de comércio. Foi nesse regime que eles puderam ocupar espaços crescentes no comércio internacional, na economia internacional. Me parece que eles têm um forte interesse em preservar esse regime de comércio. E isso não só porque os acordos Norte-Sul deram resultados muito limitados, e, no final das contas, quando a gente olha hoje o que são os acordos Norte-Sul, em geral, são acordos de grandes economias com pequenas economias, em que o trade-off entre acesso a mercado e aceitação de certos padrões de políticas propostos pelo país grande funcionou, né? Fora isso, você tem praticamente nada, quer dizer, não tem nenhum acordo comercial. Eu estou tirando a União Europeia, que não é só um acordo comercial, mas na 80, 90, você não tem nenhum acordo comercial relevante, e tirando o NAFTA também, que tenha envolvido países grandes dos dois lados. Então, o Norte-Sul, de fato, não funcionou como alternativa ao multilateralismo, mas eu acho que o Sul-Sul também não funcionou até agora. O Sul tem que provar alguma coisa nessa área. Os acordos que a gente vê citados, inclusive referido na apresentação do professor Lepers, Brasil, África do Sul, Brasil, Índia, o acordo trilateral de comércio IBAS, na sua dimensão comercial, estou me referindo, são acordos absolutamente pequenos, incipientes em que as concessões são feitas, em geral, em produtos que já tinham tarifa zero. Ou seja, a capacidade desses acordos gerarem novos fluxos de comércio é próxima de zero. Então, acho que também os acordos Sul-Sul não se apresentaram, não se mostraram um eixo alternativo ao regime multilateral de comércio. De maneira que até, por default, sobra aí o eixo multilateral de comércio, o sistema multilateral do comércio mesmo, como a alternativa talvez única para os países em desenvolvimento hoje. O professor Marco Sintra fez uma apresentação interessante, e eu acho que ele foi a um ponto que uma pergunta que ele colocou é muito interessante. Mas eu vou fazer um outro comentário também, um pouco que eu tinha anotado aqui, provocado pelo que a Lia falou. Quer dizer, eu acho que, a essa altura dos acontecimentos, e falando para um grupo que de pessoas que fazem estudos, pesquisas e tal, não basta dizer que o comércio Sul-Sul cresceu, que o investimento Sul-Sul cresceu, que a cooperação Sul-Sul está crescendo. É preciso começar a olhar por dentro o que é isso. Quer dizer, quais são os padrões de comércio, quais são os padrões de investimento e quais são os padrões de cooperação também que estão crescendo, né? E o exemplo mais
provocativo disso é o que a Lia deu também, que é o comércio Brasil-China. A China se tornou o principal parceiro comercial do Brasil e é o único país do mundo com o qual o Brasil tem um padrão de comércio norte-sul assim em 100%, 98% do que é comercializado. É espantoso. O padrão de comércio Brasil-China é absolutamente espantoso. É assim, o mais ricardiano até os ossos. E uma certa visão ricardiana, você pode dizer, é isso mesmo, nós temos vantagem comparativa nisso, e eles têm vantagem comparativa naquilo. Mas aceitar isso é aceitar o que a gente nunca aceitou nos nossos países. É que a gente fosse exportador de matéria-prima e importador de bens manufaturados. Mesmo, embora eu, pessoalmente, acho que essa questão de exportador de matéria-prima mereça sérias qualificações, porque exportar soja ou exportar minério de ferro não é mais hoje o que era há 30, há 50 anos atrás, e tem envolvimento de outras atividades industriais e serviços que fazem dessas exportações em base competitiva, tudo menos uma banalidade. Mas, enfim, tomando essa distinção entre matéria-prima e produto manufaturado como algo aceitável, dado, mesmo tomando principalmente tomando ela, aliás, eu acho que a relação Brasil-China na área comercial é, nesse ponto de vista, espantosa e geradora de tensão, que a gente goste, quem seja ricardiano ou não, geradora de tensão. Obviamente que os policymakers em Brasília, embora satisfeitos com os preços das commodities, com as vendas brasileiras à China, o papel que a China está exercendo aí, não podem estar satisfeitos nem com o fato que a gente não exporta nada de manufatura para a China, e principalmente com o fato de que a China compete hoje aqui no Brasil com todos os setores manufatureiros brasileiros, não só com aqueles intensivos de trabalho. Então, isso gera problemas domésticos também importantes. Mas também acho que o professor Lepers também falou do padrão de comércio entre a África do Sul e o resto da África. E eles se referiam a um padrão de comércio de hub and spoke. Então, isso para chamar atenção para isso. Acho que está na hora de começar a olhar por dentro isso. E até para a gente não ficar numa coisa meio ingênua de falar, cresce o comércio sul, que bom. Bom, tá bom. Que bom, até certo ponto. Vamos olhar por dentro para ver se é bom. Cresce o investimento sul, que bom. Não sei. Os peruanos, quando os peruanos falarem dos investimentos chineses em mineração lá no Peru, eles não parecem tratar isso só como uma coisa alvissareira pela sua novidade, por ser investimento sul-sul. A cooperação chinesa na África também já mereceu algumas análises que ou deixa a gente cabelo em pé ou, pelo menos, levanta um certo tipo de preocupação. Então, acho que é bom começar a olhar isso por dentro para evitar um tipo de visão que eu acho que é bom evitar quando a gente está falando de sul-sul ou de BRICS, que é a visão da homogeneidade entre os países. Eu acho que tanto a apresentação da professora Helen quanto do Roberto Bolsa, uma aplicada ao OMC, outra aplicada a comércio e a meio ambiente, a mudança climática, desculpa, mostraram isso, a heterogeneidade de posições e negociadoras. Mas tem mais do que isso, tem heterogeneidade de estrutura econômica, tem heterogeneidade de incentivo para se comportar de determinada maneira no cenário internacional. Pode deixar. Os países são muito diferentes. Os que estão dentro dos BRICS, é difícil falar de uma comunidade. Não é comunidade, eu queria dizer outra palavra, comunalidade entre eles. Obrigado, Marina. Já é difícil falar pela diferença que existe entre eles, diferenças profundas que levam a ter prioridade diferente, a atuar de maneira diferente. Mas eu quero, então, terminar fazendo um comentário sobre a provocação do professor Marcos Sintra sobre isso. Eu acho que ele apontou para uma coisa interessante. Eu concordo com o que a Lia disse, eu queria dizer uma coisa assim, quer dizer, quando a gente olha, eu acho que o paradoxo principal da primeira década do século XXI, quando a gente olha para a ordem internacional, de certa maneira, o que ele apontou, quer dizer,
não tanto pelo foco que ele deu, eu não botaria tanto foco só na ordem, no fato de que é uma ordem americana, ela é também, ela é isso certamente, mas no fato de que, numa década como essa, né, o crescimento espantoso da interdependência econômica que foi observado, e entre os quais, quer dizer, um dos principais vetores dessa interdependência sendo o crescimento dos fluxos econômicos entre os países do Sul. O mais dinâmico fluxo, né, nesse período de crescimento da interdependência foram exatamente os fluxos de comércio, principalmente, mas também investimento, finanças, entre os países do Sul. Mas não foi só isso, quer dizer, você tem de maneira... Isso envolveu o mundo inteiro. Então, essa década de profundo crescimento, de aprofundamento da globalização, né, como interdependência econômica crescente, e, ao mesmo tempo, se dando num ambiente político crescentemente refratário a essa dinâmica, né, que crescentemente, como eu disse, se afastou, se está afastando do paradigma liberal, né? Então, antes você tinha uma compatibilidade, quer dizer, você tinha globalização e você tinha uma espécie de uma hegemonia da visão liberal, né, como ideologia da globalização. Hoje você tem globalização empurrada por atores que não necessariamente têm a mesma visão sobre a globalização. Isso me leva de volta ao tema dos bens públicos globais. E, evidentemente, que isso é um cenário extremamente complicado e com potencial conflitivo muito alto. É um cenário em que a globalização avança e a política, de certa maneira, vai ficando cada vez mais determinada por condicionantes, restrições locais. Eu acho que é um cenário muito preocupante. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu não consigo imaginar que a globalização vai continuar avançando no ritmo que vem acontecendo, num ambiente como esse, sem que, em algum momento, a política venha alcançar a globalização. Quando a política alcançar a globalização, eu não sei se a gente volta à década de 30, eu acho que não, mas a gente certamente vai ter pela frente um cenário radicalmente diferente do que a gente conhecia no passado. Obrigado.